E nós vamos, nesse espírito, conversar a respeito de algumas famílias registradas na palavra do Senhor. Eu peço agora que você fique bem atento a tudo que vamos conversar. Deus certamente deseja compartilhar algo com você. Não deixe que nada roube o teu tempo. Não roube você mesmo esse tempo de você. Mas fique atento. Vamos manter aqui uma concentração. Em dentro de 20 ou 30 minutos, nós já estaremos encerrando o nosso culto. Nós já estaremos indo de volta para os nossos lares, com os nossos filhos. Mas não deixe que nada tire a tua concentração. Deus te trouxe aqui, eu creio nisso. E se Ele te trouxe aqui, Ele deseja falar algo ao teu coração. Porque o tema do nosso estudo de hoje é deixando um legado imortal. Vamos dizer isso juntos? Deixando um legado imortal. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 4 e leremos os versos 17 a 26. Gênesis capítulo 4, versos 17 a 26. Eu vou fazer essa leitura, se você estiver sem Bíblia, ouça atentamente. Eu vou fazer essa leitura de forma pausada, de forma que todos possam entender. Mas se você acompanhar na sua Bíblia, a maneira de nós entendermos é sempre melhor. Então acompanhe aí, ou ouça. Diz assim: E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Nós já oramos e cremos que Deus já está falando aos nossos corações. Nós vamos estudar algumas famílias. E a primeira delas é a família de Lameque. A família de Lameque é descendência de Caim. Não vou entrar no mérito da história de Caim e Abel, porque essa é uma história conhecida. E domingo passado, o reverendo Áureo falou a respeito do assassinato de Caim para com seu irmão Abel por motivos fúteis, por motivos inexplicáveis. Deus pediu a ambos uma oferta. Abel trouxe o melhor, Caim trouxe o que deu. Deus se agradou da oferta de Abel, não se agradou da oferta de Caim. A Bíblia diz que caiu o semblante, no capítulo 4, no início, caiu o semblante de Caim, ele foi para o campo e lá matou Abel. E depois Deus ainda, conversando com Caim, pergunta para ele: o que você fez a seu irmão? E Caim ainda disse: não tenho nada com meu irmão, mas de Deus nada se pode esconder. De forma que a descendência de Caim é uma descendência marcada por este episódio. O legado de Caim é ser lembrado por ter matado seu irmão. E aqui nós lemos a história da descendência de Caim. E se você perceber, nós temos aqui
a linhagem de Caim sendo descrita. E logo no versículo 18, 19, nós temos aqui uma descrição da família de Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, Ada e Zilá. É a primeira vez que a Bíblia registra a poligamia. Não havia nenhum registro anterior a esse de poligamia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, não precisa abrir, apenas olhe atentamente. A Bíblia diz que Deus abençoou o homem e a mulher e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e habitai a terra. Muito provavelmente Lameque tentou dar um jeitinho e com 2 esposas tentou alcançar, adquirir a bênção de Deus. Porque família é sinal de bênção, família é sinal de descendência. A Bíblia fala que família é herança. E Lameque então quis adquirir para si como que 2 famílias, para multiplicar, para fazer valer a promessa de Deus de ser abençoada a família. Mas não era necessariamente essa a indicação. A poligamia entrou na história bíblica através de Lameque. Analisemos agora os filhos de Lameque. Nós temos Jabal, nós temos Jubal e nós temos Tubal-Caim. Pelo que vimos, Jabal se especializou em agronegócios. A Bíblia diz ali que ele foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Nós vimos que Jubal era um artífice, era um homem que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim, filho de Zilá, foi artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, pai da metalurgia. Contudo, se nós analisarmos este histórico, na sequência o ápice do relato é um ápice de assassinato. E ali o versículo diz que ele matou não apenas 1, mas 2 homens, também por motivos fúteis. Parece-nos que a afeição da ira, do pecado de Caim passou para a sua descendência. Tanto que ao matar estes homens, o próprio Lameque diz: a vingança de Caim foi 7 vezes, a minha vingança, porém, será de 70 vezes 7. E você se lembra que Jesus, ao ser indagado por Pedro, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22, Pedro pergunta: Jesus, quantas vezes devo perdoar um irmão? E Jesus diz: eu não te digo 7 vezes, mas digo 70 vezes 7. A família de Lameque planeja vingança 70 vezes 7. Jesus traz para a humanidade perdão 70 vezes 7. Parece-nos que a família de Lameque está fora de foco, fora de prumo, está com as prioridades invertidas. E o relato, o histórico final, então, de Lameque, é um histórico de realizações. Uma família que fez de tudo um pouco. Contudo, estas muitas realizações podem trazer para o ser humano um cansaço, um enfado, e nós acabamos vivendo os nossos dias como que marionetes, como que programados para comer, beber e dormir, ganhar dinheiro, realizar sonhos e morrer. Por outro lado, na sequência, a partir do verso 25, nós temos a família de Sete. Sete foi o filho que Deus deu no lugar de Abel, que havia sido morto pelas mãos de Caim. E a Bíblia diz que Adão e Eva coabitaram novamente, conceberam, deu à luz, e no final do versículo 25 nós lemos que Deus concedeu um descendente no lugar de Abel. E no versículo 26 a Bíblia diz que a partir deste momento começou-se a invocar novamente o nome do Senhor. Eu entendo, com a minha limitada compreensão, de que as coisas de Lameque, as realizações de Lameque, não eram fruto da presença do Senhor, da invocação do Senhor. Eram fruto de realizações desta vida, que não necessariamente estão erradas, mas a Bíblia diz no versículo 26, que a família de Sete, sobretudo com seu filho Enos, a partir dessa história, começa a mais uma vez agora a invocar o nome do Senhor. E o capítulo 5, a Bíblia descreve a linhagem de Sete.
Ao descrever a linhagem de Lameque, a Bíblia se ocupou em dizer das realizações dos filhos de Lameque. Na descendência de Adão, a partir de Sete, nós não temos realizações, nós temos descendência, nomes de pessoas. E ali nós temos no versículo 28, dizendo que Jared viveu, capítulo 5, verso 18, Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. E no versículo 22 diz que andou Enoque com Deus. E no versículo 24 nós lemos que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Duas famílias em tela. Lameque com suas realizações e a família de Sete, cujo descendente é Enoque, fruto do Senhor ter sido invocado. E aqui em Enoque nós temos um relato de que andou Enoque com Deus. Não há realizações de Enoque. A Bíblia não nos fala da descendência de Sete, do que eles fizeram, do que eles deixaram, qual o legado que eles construíram. Mas a Bíblia fala que eles andaram com o Senhor. Andou Enoque com o Senhor. E o versículo 24, de uma forma misteriosa, a Bíblia fala que Enoque não morreu. Enoque foi arrebatado. Enoque foi tomado para Deus. Se você tivesse hoje que fazer uma opção, qual opção? Qual das famílias você gostaria de imitar? A família de Lameque com suas realizações ou a família de Sete, cujo histórico é um histórico de relacionamentos? Se você pudesse escolher hoje, você preferiria ter grandes realizações na tua história ou grandes relacionamentos? Aí você me pergunta, talvez as duas coisas, pastor, não é possível? Talvez. Mas tudo é fruto das prioridades. Tudo é fruto de prioridades. Se você priorizar realizações, você vai tê-las. Se você priorizar relacionamentos, você também terão. Lameque deixou a sua história registrada. Foram pais da metalurgia, de artistas, agronegócios. Família de Sete, não. Não sabemos nem se foram ricos. Mas sabemos que um deles, na linhagem, provavelmente porque absorveu de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e lá embaixo, na linha genealógica, na árvore genealógica, netos e bisnetos, cuja história ficou registrado no livro da Bíblia, no livro sagrado, como homens que andaram com Deus. Relacionamentos. Quero falar um pouco sobre essas duas realidades, realizações e relacionamentos. E quero fazer uma breve reflexão com base nas realizações. E o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está no livro dos Salmos. Localize, por favor, o livro dos Salmos, capítulo 90. E leremos o versículo 10. Localize, por favor, Salmo, capítulo 90, versículo 10. O salmista diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Dia 29 de agosto agora de 2013, o IBGE divulgou uma nova estatística a respeito da expectativa de vida do brasileiro. Hoje, os homens têm uma expectativa média de 71,3 anos. 71 anos. E as mulheres 78,5 anos. 78 anos, aproximadamente. Alguns não chegam, alguns passam, mas essa é a média da expectativa de vida de um brasileiro. Para um homem, a metade disso seria em torno de 35 anos. Estou com 34 anos, então, pela média, eu estou na metade da minha vida.
plantei e daqui para frente talvez eu vá colher tudo aquilo que plantei. Tenho menos para viver do que já vivi. E eu acredito que nesse instante, principalmente pelo fato das crianças e muitos adolescentes estarem lá embaixo trabalhando, nesse instante, nós que estamos ouvindo esta palavra, a maioria tem menos para viver do que já viveu. É curioso, porque a Bíblia nos orienta. A Bíblia fala, os dias da nossa vida podem chegar a 70 ou 80 anos. E de acordo com a estatística, em 2041, a expectativa do brasileiro vai ser em torno de 80 anos. Então em 2041 nós vamos estar exatamente cumprindo o versículo 10 do Salmo 90. A expectativa de vida sobe para 70 ou 80 anos se houver vigor. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A Bíblia está nos dizendo que a vida passa rapidamente. A Bíblia está dizendo que nós voamos, nós passamos pela vida. O que somos nós no espaço de 70 anos, diante da imensidão de Deus, diante da sua criação? Quem você pensa que é, ao ter vivido 70, 80 anos? A presbítera Maria Silvia hoje está completando 73 anos de vida. Pessoas que estão passando pela face da terra, e para muitos parece uma eternidade, 70, 80, mas ainda assim, diante da eternidade do nosso Deus, isso passa depressa. Deus não depende de nós. Agora, nós dependemos de nós mesmos quando saímos de cena, naquele dia que o Senhor nos chamar. Aquilo que ficou é aquilo que nós plantamos. Veja comigo também Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8. Eclesiastes 1, 8. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Esse texto nos mostra exatamente a insaciabilidade do homem. O homem é um ser insaciável por natureza. E o pregador, Salomão, está dizendo que todas as coisas da vida são canseiras tais, porque nós corremos atrás das coisas, e os nossos olhos não se cansam de ver as nossas conquistas, e os nossos ouvidos não se cansam de ouvir a respeito de nós mesmos. E aí, hoje eu utilizei uma palavra na escola dominical, não sei se existe. Muitas vezes nós tentamos coisificar a nossa história. Não sei se existe essa palavra, nós estamos criando aí um neologismo. Se nós não pensamos direito, nós corremos o risco de coisificar a nossa história. Tentar resumir a nossa história em conquistas, em coisas tangíveis que nós realizamos. Um carro, uma moto, uma casa, 2 casas, uma viagem, uma herança para os filhos. Queridos, tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas pode gerar canseira, porque o coração do homem é insaciável. É só você perceber. Você tem um carro, você quer um mais novo quando passa 2, 3 anos. Hoje em dia não se troca pneu, se troca o carro. Comprou uma casa, valorizou, troca uma maior. Esses dias estávamos conversando com um casal que recentemente fizeram uma avaliação em sua casa. A casa vale cerca de 600 mil reais. Quando casaram, foram morar de favor. Nunca, jamais imaginaram morar um dia sequer numa casa quitada, cujo valor passasse de R$500 mil. Hoje em dia, com esses projetos, né? My house, my life, não é? Minha casa, minha vida, minha eternidade, minha casa, minha dívida. Hoje em dia as pessoas conseguem comprar, e é uma ferramenta boa do governo. 30 anos para pagar. Não se sabe se vai viver 10, mas a dívida está lá. E hoje em dia até uma pessoa mais simples consegue, com um pouco de organização, comprovar o seu rendimento fixo mensal, consegue comprovar as agências bancárias que é capaz de assumir um financiamento e consegue. Irmãos da igreja estão fazendo luta, esforço, mas estão conseguindo conquistar as suas coisas.
Mas a Bíblia está dizendo que todas as coisas são canseiras. Correr atrás de coisas, correr atrás de realizações pode gerar no coração do homem um senso de frustração, porque nós corremos atrás daquilo que não temos e muitas vezes insatisfeitos com o que temos. Mas quero ler ainda um trecho que está agora no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 13. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Deus chamando a atenção dos profetas daqueles dias, dos sacerdotes. E Deus está dizendo: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. É comum nós nos arrastarmos para a igreja no domingo. É comum nós oferecermos para Deus o coxo, o aleijado. Ao invés de entrarmos por essas portas saltando de alegria, trazendo ofertas de gratidão, nós trazemos petições, porque não temos alegria nas realizações, não temos satisfação nas coisas da vida, e aí nos arrastamos e sentamos no banco para invocar a presença de Deus. E a pergunta é: aceitaria eu isso da vossa mão? Corremos atrás, investimos tempo atrás de tantas coisas, e nem sempre temos saúde, nem sempre temos coragem, iniciativa para fazer aquilo que é realmente essencial para a vida do cristão: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não falou: ide, acumulai tesouro sobre a face da terra. Ide, realize obras maravilhosas para que você seja lembrado por todo sempre. Não existe versos assim. Jesus, ao sair de cena, foi muito tranquilo ao dizer: façam discípulos. Mas agora quero falar um pouco sobre relacionamentos e alguns dramas que nós vivemos nos relacionamentos. Pode parecer fácil. Não, pastor, tranquilo. Então eu vou parar um pouco de fazer coisas e vou investir tempo em pessoas. Não é tão simples. Eu quero compartilhar algumas inquietações. Esses dias estava sendo pastoreado por alguém e nós juntos estávamos falando sobre as dificuldades dos relacionamentos. E nós fizemos uma evolução sobre o relacionamento. E o relacionamento, o primeiro passo de um relacionamento é a aproximação. Você concorda comigo? Para que haja um relacionamento precisa haver uma aproximação. E normalmente nós nos aproximamos de pessoas com as quais nos identificamos. Ou família, ou vizinhança, colegas de trabalho, colegas do esporte, pessoas com o mesmo estilo de vida, talvez a mesma faixa etária. Enfim, nós vamos nos aproximando de pessoas. Depois da aproximação, onde tudo é conquista, tudo é namoro, tudo é bonito, vem a fase da intimidade. Toda relação, para evoluir, precisa dar um passo no sentido de conhecer um pouco mais quem são um e outro. E neste período de intimidade, vem a fase de conhecer segredos, entrar na alma, perceber que não é perfeito. E com isso, nós ficamos expostos e nós experimentamos a fase da exposição. Agora já sabem que não somos perfeitos. Esta pessoa que mora ao lado da minha casa sabe que de vez em quando tem gritaria, sabe que de vez em quando tem bateção de porta, sabe às vezes porque vê lá no lixo que fica às vezes exposto latas, garrafas, sujeiras, desorganizações, coisas que denunciam. Vem a fase da exposição. Com a exposição então vem a vulnerabilidade, porque agora fomos desmascarados. O que vão pensar de mim agora? Agora que me conhecem, não posso aceitar estar tão vulnerável. Com a vulnerabilidade, então, vem a resistência. E com a resistência vem o afastamento, o isolamento. E muitos chamam isso de privacidade. Você percebe como é difícil, então? E aí, enquanto estou tentando compartilhar a palavra para encorajar a igreja, para fortalecer a fé da igreja, desafiar com base na palavra, de repente a gente está sem saída. Se as realizações trazem canseira, os relacionamentos trazem dificuldades, conflitos à vista.
Mas se nós analisarmos a vida de Jesus, qual foi a opção dele? Realizar obras ou envolver-se com pessoas para deixar ali uma semente? Reflita. A única obra realmente maravilhosa da parte de Jesus foi a sua morte e ressurreição. Eu não me impressiono com os milagres de Jesus. Ele, sendo Deus, é capaz de transformar água em vinho ou em qualquer outro líquido. Ele seria capaz de dar vistas ao cego, fazer o coxo andar. Sinceramente, eu não me impressiono ao saber que o Todo-Poderoso tem poder. Eu não me impressiono ao saber que o Deus soberano consegue realizar maravilhas e milagres. Não me impressiono, sinceramente. Claro que quando isso acontece comigo, recentemente nós fomos livres de um acidente que poderia ter causado problemas maiores. Quando é conosco, a gente se impressiona. E o que nós temos que fazer é falar para as pessoas do nosso relacionamento a obra que Deus fez em nós. Porque uma hora dessas, o Espírito Santo pode fazer uma obra através de uma experiência que você está contando. O tempo é de Deus, é o Kairós. E Jesus optou por este caminho, de se relacionar com 12 pessoas difíceis, controversas, esquisitas, e deixar ali um legado. E por causa desses 12, nós estamos aqui em cerca de 200 pessoas ou mais. Nós aqui estamos ouvindo a palavra de Deus por causa de 12 pessoas que receberam um legado imortal e deixaram um legado imortal. Então eu quero fazer algumas perguntas. Que tipo de legado você pretende deixar? Que tipo de legado você pretende deixar? Reflita sobre esta pergunta agora. Se você está com dificuldade de pensar nisso, eu quero fazer uma outra pergunta que pode facilitar a tua reflexão. O que dirão a seu respeito no dia do seu funeral? Esse é um exercício interessante. O pastor está muito trágico hoje. Está falando de morte, de expectativa de vida. Mas se nós não pensarmos no dia que formos, talvez nós empregamos a vida em coisas falíveis, fúteis, frívolas, desnecessárias, que não são prioritárias. Não me pergunte como. As pessoas que quiseram registrar a descendência de Lameque, registrou o que eles fizeram. E a Bíblia registrou a família de Sete, nome por nome, quem gerou e quantos anos viveu, até chegar em Enoque, que foi o ápice do relacionamento de Sete. E da família de Enoque vieram Noé. E com Noé Deus fez uma nova aliança, porque haveria 40 dias de chuva sobre a face da terra, chuvas ininterruptas. E a família de Noé, apenas descendência de Enoque, descendência de Sete, resolveu o problema do dilúvio. Por causa de Sete, por causa de Enos, por causa de Enoque, por causa de Noé, a humanidade foi poupada. Deus poupou a nossa vida por causa de uma família que resolveu invocar o nome do Senhor. O que dirão a seu respeito? Devo ter feito já algumas dezenas de funeral, talvez mais de uma centena de funerais em meu ministério. 2013 agora está fazendo 10 anos que me formei em teologia. No nosso congresso de pastores tive a oportunidade de reencontrar colegas pastores. Nos formamos juntos lá no seminário teológico de Londrina, reverendo Antônio de Godoy Sobrinho. E estávamos em 19 pastores lá no congresso. Conversamos, vimos fotos, tiramos fotos, alguns mais obesos, alguns com menos cabelo, como eu, por exemplo. Mas ali estávamos, depois de 10 anos. E nesse período todo tive a oportunidade de fazer inúmeros funerais. E alguns funerais que a gente faz são de pessoas desconhecidas. Familiar de alguém conhecido. Pessoas que às vezes não tem ninguém para ir lá fazer uma oração e liga para a gente ir lá ler um trecho da palavra, tentar confortar a família. Mas confesso que é muito confortável quando nós fazemos funerais de pessoas conhecidas. Confortáveis no bom sentido. Claro que a morte de ninguém é boa, somente para Deus. E a Bíblia diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus filhos. Mas é muito mais fácil a gente ir ali, naquele momento de luta, naquele momento de dor, a gente lembrar de trechos
da vida dessa pessoa. Teve uma ocasião que eu fui participar de um velório de um conhecido em São Paulo, na IPI de Vila Formosa, e o pastor norte-americano quis fazer o velório a seu estilo. E nos Estados Unidos eles deixam o caixão praticamente todo aberto, e a pessoa meio inclinada, com um semblante bastante positivo, e ao lado fotos, lembrando a pessoa em momentos felizes de sua vida. E lá, na igreja em São Paulo, o caixão estava lacrado, porque o semblante estava muito comprometido. E eles então colocaram algumas fotos da alegria do seu Oswaldo, que estava ali sendo sepultado, sendo velado. E este pastor então chamou familiares para vir dar testemunho na frente a respeito daquele homem. Agora me pergunte, eu te pergunto, se este homem foi um crápula, se esta mulher não fez outra coisa a não ser falar mal das pessoas, se é um histórico de desgraças, um histórico de realizações passageiras, um histórico de sofrimento, o que dizer? Mentir? Não, essa pessoa era muito boa. E todo mundo de cabeça baixa, sei. É só você pensar no que você quer que seja dito no dia que você não vai ter mais o que fazer. Seu corpo vai estar aqui sendo velado. O que as pessoas vão estar dizendo a teu respeito? Vai tarde? Ou as pessoas estarão ali pedindo ajuda para Deus, Senhor, ocupe essa lacuna que deixará em meu coração. Há uma outra família que deixou o histórico, Marta e Maria. Outro dia nós conversamos a respeito disso, Lucas capítulo 10, versos 41 e 42. Não precisa localizar, apenas ouça, eu estou me encerrando. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus estava no vilarejo onde Lázaro, Marta e Maria moravam. E Jesus resolveu fazer uma refeição na casa dessa família. Marta correu para a cozinha, Maria correu para os pés de Jesus. E Marta, quando volta, provavelmente na sala, quando percebe ali Maria aproveitando da presença de Jesus, Marta pede para Jesus brigar com Maria. Jesus, eu estou aqui na cozinha fazendo um monte de coisa, e a Maria está aí aos seus pés te ouvindo falar. E Jesus responde para ela: Marta, você está inquieta. Para, menina. Para de correr com as coisas. Olhe para aquilo que é prioritário. Jesus está presente. Jesus deseja um relacionamento. Estamos correndo atrás das coisas, às vezes fazendo coisas para o próprio Jesus. Mas Maria estava aos pés de Jesus. E Jesus diz então às duas: pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria escolheu a boa parte, este é o seu legado. Isto não lhe será tirado. E na história, infelizmente, Marta ficou conhecida como uma boa anfitriã, como uma boa cozinheira. Mas Maria ficou conhecida porque esteve aos pés de Jesus. Você escolhe, Lameque ou Sete, Marta ou Maria? Aí alguém pode perguntar: mas pastor, precisam de pessoas que vão fazer as realizações, precisam de pessoas que vão fazer as coisas. Enquanto nos relacionamos, consequentemente vamos fazer realizações. Aí está, consequentemente realizamos. Consequentemente deixamos algumas obras escritas sobre a face da terra. Mas quando priorizamos Jesus e os relacionamentos, as nossas realizações são secundárias. É como este irmão deixou este ministério, mas em meu coração ele é insubstituível. Esta irmã fez esta obra durante tanto tempo, mas o que ela fez em meu coração jamais será esquecido. Isto é legado imortal. E não vai faltar pessoas para fazer as coisas, quando os relacionamentos estiverem sadios, saudáveis, olho no olho, com transparência, pagando o preço da intimidade, da exposição, da vulnerabilidade, da resistência, e impedindo o afastamento, impedindo o isolamento, porque muitos, com base na privacidade, estão se isolando sem perceber.
E estão negando relacionamentos para os quais fomos criados. Quando Jesus disse, ide e traga pessoas para perto e através dessa aproximação faça discípulos. Caminhe junto com as pessoas. É o que nós cantamos agora há pouco para Jesus. Caminha com a minha família, mesmo nos tempos mais difíceis. E para finalizar, quero mencionar João capítulo 10, versículo 11. Não precisa abrir. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor emprega a sua vida, oferece os teus dias em favor das ovelhinhas. E as ovelhas de Cristo, que amam seu pastor, empregam sua vida para levar as ovelhas de Cristo para perto dele. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, até porque tudo isso começa dentro de casa. Nós vamos entoar uma canção agora que fala sobre família. Reflita sobre a família de Lameque, reflita sobre a família de Sete, reflita sobre Marta e Maria e veja qual exemplo você deseja seguir.